Olá, aluno! Estou sempre colocando práticas para vocês aqui no canal, né? Mas eu prometi que eu ia trazer um conteúdo diferente, faz tempo que eu não trago nada diferente para vocês. Então hoje, nesse vídeo aqui, eu vou estar respondendo algumas perguntas, né? Eu sempre faço vídeos aqui de respondendo perguntas, né, que o pessoal me manda por e-mail. E eu acho que esse tipo de vídeo é interessante porque às vezes a pergunta da pessoa pode ser a sua dúvida, ou mesmo que não seja a sua dúvida, você acaba aprendendo com a dúvida daquela pessoa, né? Às vezes você nem pensou naquilo e, enfim, você acaba aprendendo alguma coisa aí mediante a dúvida da outra pessoa. Hoje eu peguei para responder 3 perguntas só, beleza? Mas são perguntas importantes aí, ó. Então, primeira pergunta é o seguinte, essa aqui na verdade eu sempre recebo essa pergunta, o pessoal me faz quando eu ministro curso presencial, o pessoal que faz curso online comigo pergunta muito também. Quanto tempo eu demoro para começar a falar inglês? Na verdade é o seguinte, muita gente pergunta isso, mas quem me motivou mesmo a vir aqui e estar respondendo essa pergunta foi um cara que ele falou assim, professor, eu vi um anúncio na internet de uma escola ou de um professor, não sei, que ele promete inglês fluente em 6 meses. Então, primeira coisa é o seguinte, preciso explicar para vocês o que é a fluência. Fluência é você falar com desenvoltura, é você falar de uma forma rápida, vamos dizer assim. Isso é a fluência. Ser fluente não quer dizer necessariamente que você conhece toda a língua, que você domina toda a língua, todos os tempos verbais. Essa é a proficiência, é um outro nível, tá? Fluência simplesmente é você falar com velocidade. Por exemplo, ó, antes de eu me tornar fluente em inglês, vamos dizer assim, primeiro eu fui fluente no presente. Então, fluente no verbo to be, fluente no simple present. Quando tinha o passado e o futuro, mas principalmente o passado, né, o simple past e o present perfect, eu travava, cara. Eu travava. Então, primeiro eu fui fluente no presente, depois eu ganhei fluência no futuro, depois eu ganhei fluência no passado, tá? Eu já tinha aprendido essas matérias na teoria, mas não na fluência, ou seja, eu não tinha prática ainda. Eu fui ganhando a prática com o tempo. Então, a fluência é você conseguir falar rápido. Então, assim, ó, em 6 meses, sim, é possível que você seja fluente em uma parte da língua. No inglês inteiro, em todos os tempos verbais do inglês, dominando aí passado, presente e futuro, falando de tudo, em 6 meses em inglês, eu acho impossível. Sinceramente, eu acho impossível. Já conheci casos? Sim. Também depende muito de uma coisa chamada inteligência linguística. Eu sempre falo muito disso, né? Inteligência linguística é a capacidade que o indivíduo tem de absorver o idioma, de aprender o idioma. Tem pessoas que têm uma inteligência linguística alta. Essas pessoas aprendem inglês muito rápido. Geralmente, quem tem inteligência linguística alta, as pessoas se tornam poliglotas, porque o cara aprende inglês com muita facilidade, aí naturalmente o cara já pega outros idiomas para estudar, enfim, o cara fica fera naquilo e é quase uma coisa natural para ele, né? São raras essas pessoas, tá, galera? Isso é uma raridade. Eu dou aula, sei lá, quase 20 anos. Eu conheci um aluno até hoje que eu posso dizer que tinha uma inteligência linguística alta. Um cara que começou o curso comigo, era presencial, na época não dava curso online, faz tempo já isso daí inclusive. E o cara entrou numa turma que já estava até avançada, já teve algumas aulas, e com 6 meses o cara estava falando inglês comigo, assim, você não sabia quem era o professor, quem era o aluno, cara. Depois ele começou a dar aula na própria escola onde eu trabalhava, eu que indiquei ele, falou, o cara realmente é muito bom. Depois ele saiu, mudou de área, né? Mas enfim, ele é um cara que tem uma inteligência linguística muito alta, mas foi o único até hoje que eu encontrei, tá? A grande maioria das pessoas tem inteligência linguística mediana ou baixa. Também muito raro, tá? Muito raro. A grande maioria das pessoas tem inteligência linguística mediana. Mas assim, se for um cara de inteligência linguística alta, sim, com 6 meses o cara vai, com certeza, aprender o inglês, ou até em menos tempo, tá? Mas se for um cara de inteligência linguística mediana, eu acho que esse cara, se o professor for bom, a escola for boa e o cara se dedicar, com certeza em 6 meses o cara vai estar falando alguma coisa, mas não a língua inteira. Não vai ser proficiente. Ele não vai dominar a língua inglesa inteira, não. Ele vai dominar uma parte ali e essa parte que ele dominar pode sim ser que ele seja fluente, tá? Mas não na língua inglesa como um todo. Eu acho que com 6 meses, no máximo o cara vai ter a fluência aí do verbo to be, do simple present, estourando do present continuous, que é o ing form, né? Não acho que vai passar muito disso, não. Vendo pelo que eu conheço, tá, galera? Também não sei, não analisei a metodologia do professor em específico. Vai variar também o seguinte, como que esse professor dá aula, o tempo que o aluno vai se dedicar,
quantas horas por semana o aluno vai estudar, quantas aulas, né, por semana vão ser oferecidas, tudo isso daí entra na conta. Mas enfim, um aluno médio aí, quanto tempo ele demora para conseguir estar falando inglês bacana? O tempo médio que eu coloco é 2 anos. Eu acho que menos de 2 anos é complicado você falar, tá? Então o tempo médio que eu coloco aí 2 anos. Se for um inglês particular, principalmente inglês online, um bom curso de inglês online, vai ser mais rápido do que isso. Tá? O curso de inglês particular, ele tem essa característica do aluno aprender um pouco mais rápido. Por quê? Quando você tem o inglês presencial em sala de aula, com todo mundo ali, o professor ele tem que ir pela média da sala. Então, às vezes, por exemplo, o aluno já domina um tema muito bem e já aprendeu aquele tema, mas, sei lá, tem um outro que está com muita dificuldade. Então, esse outro está com muita dificuldade, ele meio que impede o professor de pisar no acelerador e ir para frente, entendeu? Então, em grupo ali, sempre acaba segurando um pouquinho mais, tá? Então, se for um inglês particular, a tendência é, sim, que o aluno ele se desenvolva mais rápido, beleza? O inglês particular, galera, também tem as suas dificuldades, tá? Eu tô falando isso, mas também não é as mil maravilhas, tá? O inglês particular, quando é só você e o professor, a tendência é que o aluno, se ele não está realmente motivado a estudar aquilo, se ele não tem um propósito bem firme para aquilo, a tendência é que ele se desmotive com muita facilidade. Porque no inglês em grupo, ali em sala de aula, os colegas, eles acabam que motivam a pessoa a continuar, né? Cria um vínculo de amizade, né? Fica um clima bacana ali, todo mundo aprendendo, isso meio que motiva a pessoa. E esse tipo de coisa no inglês particular você não tem. Eu tenho muitos alunos que fazem aula comigo presencialmente em grupo, às vezes me procura para fazer aula particular comigo, e eu sempre coloco essa realidade, né? Eu falo, olha, o inglês particular é legal, você aprende muito, você aprende mais, porém tem esse desafio, né? Você pode se desmotivar, porque você não vai ter os colegas ali, é só você e o professor. Mas em termos de tempo, sim, quem faz inglês particular, geralmente com um ano aí, tá falando bacana. Falando pelo meu curso mesmo, a Cacose Cursos, né? Com 3, 4 meses de curso aí, o aluno que se dedicar já tá falando, já tá conversando inglês comigo já alguma coisa. Claro que com limitações ainda, tá? Mas já tá conversando inglês comigo aí, rendendo alguns minutinhos de conversação. Isso é bem bacana, desde, é claro, que o aluno se dedique. Todo curso de inglês, vale para o meu curso, para qualquer outro curso, tá? Tá 90% na mão do aluno. Mas é basicamente nessa faixa aí, tá? Então, para quem faz presencial em grupo, geralmente uns 2 anos. Para quem faz particular, em média aí 1 ano. É claro que tem variação, depende de vários fatores, mas numa média é isso. Outra dúvida, galera, próxima dúvida, né? Próxima pergunta, é uma pergunta técnica. Geralmente, quando eu faço esse tipo de vídeo respondendo perguntas, eu não gosto de trazer assuntos técnicos, né? Porque às vezes é um assunto de um tema que você nem viu ainda, enfim, ou uma coisa que você já sabe. Eu gosto de trazer coisas mais assim, no geral, sobre o universo do estudo de inglês, né? Mas teve uma pergunta que me chamou a atenção. Primeiro me chamou a atenção de quem que veio essa pergunta. Veio de um cara que não é meu aluno, nem da Cacose Cursos, né? Meu curso particular de inglês, nem da onde eu dou aula presencialmente. Veio de um outro aluno que ele tinha meu contato, ele sabia que eu dava aula de inglês, mas ele não era meu aluno. E a pergunta dele foi o seguinte: professor, eu sei que to significa também e also significa também. Qual a diferença entre os dois? E aí ele fala, né? Eu não vou colocar aqui o e-mail do cara, enfim, não vou expor o cara. Mas ele fala que ele faz curso de inglês com outro professor e o professor falou para ele que é igual, que é a mesma coisa. Mas ele via nas frases que não era exatamente a mesma coisa, que tinha sim uma diferença. E ele foi atrás, foi procurar e não encontrou ninguém que desse essa resposta para ele de uma forma satisfatória. Galera, aí eu chamo a atenção de vocês para uma coisa, ó. Por isso que é importante, quando você for procurar alguém para dar aula de inglês para você não ir, galera, por propaganda, não ir em quem é mais famoso, ou não ir no mais barato. Você tem que procurar alguém que tenha bagagem para estar te atendendo, para estar dando aula para você. Alguém com experiência, que tenha metodologia e que tenha o conhecimento. Entendeu? O cara perguntou assim pro professor dele meteu o louco, falou que era a mesma coisa e pronto, se esquivou e o próprio aluno percebeu que não é a mesma coisa. E de fato não é a mesma coisa, tá? Então aqui, ó, só uma observação. To significa também, é verdade,
Mas o to também significa a palavra muito, tá? To antes de adjetivo significa muito, e significa muito em excesso. Mas beleza, vamos se focar aqui no uso do to como também, que foi a dúvida do aluno, né? Então vamos lá, galera. To e also, qual que é a diferença? Antes de explicar a diferença, deixa eu falar uma coisa para vocês. To e also não é a mesma coisa, tem uma diferença, mas não é igual, por exemplo, plus e more, que a diferença é gritante, geralmente aonde encaixa um não encaixa o outro. O also e o to, eles são diferentes sim, porém, essa diferença é muito próxima, e geralmente aonde encaixa um também encaixa o outro. É por isso até que talvez o professor tenha falado para ele que é a mesma coisa, tá? Eu também não sei o contexto, tá, galera? De repente o professor estava sem tempo, o professor não quis ali entrar em mais detalhes com o aluno e simplificou dessa forma. Falou assim, é a mesma coisa, mesmo sabendo que não é, né? Então, ó, é diferente, mas eu estou avisando que em muitos contextos os dois encaixam, tá? Alguns gramáticos muito sérios também falam que eles são iguais, tá? Que são iguais e muda a posição. O also é entre o pronome e o verbo e o to é no final da frase. I also eat bread. I eat bread too. Beleza? Então, para alguns gramáticos, essa é a diferença. Uma diferença de posição apenas, ok? Vale falar que você também vai ver o also sendo usado no final da frase. Alguns gramáticos dizem que sim, você pode estar usando o also no final da frase, mas muitos gramáticos dizem que não, que o also tem que ficar na posição clássica ali, entre o pronome e o verbo. Lembrando que o also vai ficar entre o pronome e o verbo, desde que esse verbo não seja um verbo to be ou um verbo modal. Se for um verbo to be ou um verbo modal, você vai deslocar o also uma posição para frente, porque você não pode separar o verbo to be e o verbo modal do seu pronome. Mas tirando essa diferença gramatical, né, de posição, qual que é a diferença semântica de also e to? Vamos lá, é uma diferença tênue, mas ela existe. O to, ele traz a ideia de inclusão. Quando você fala uma frase com to, é como se você estivesse dizendo assim, eu também me incluo nesse contexto. Quer um exemplo? Vamos falar, sei lá, de música, vai. A pessoa fala assim, ó, I like country music. Aí você fala assim, really? I like country music too. Por que eu usei o to? Porque eu também me incluo, né, nas pessoas que gostam de música country. Então, você falou que você gosta de música country e eu me incluí nesse meio. I like country music too. Eu me somo a você. Eu me agrego a você. Essa é a ideia do to. E o also? O also, ele traz uma ideia somatória. Quando eu somo algo que eu faço, que eu gosto. Vamos pegar um exemplo? Ó. Fica mais fácil vendo um exemplo. Estamos falando de música, né? Então, por exemplo, ó, I like classical music, but I also listen to rock. Ok? Ó, I like classical music. Então, o cara está falando assim, ó, é disso que eu gosto de música clássica. But I also listen to rock. Então, ele está somando o gosto dele de rock ao gosto principal dele, que é música clássica. Tá vendo? A ideia é somatória. Ele está somando um elemento. Ele está agregando um elemento. Ele não está se agregando a ninguém. Ele não está se agregando a nenhum grupo. Ele está agregando alguma coisa ao discurso dele, ao que ele gosta. I love winter, but I also enjoy summer. Então, eu amo o inverno, mas eu também curto o verão. Então, ele está somando algo, ele está somando um elemento ao discurso dele. Ele não está se agregando a nenhum grupo. Então, essa é a principal diferença entre o also e o to. Geralmente, galera, em muitos contextos, você vai perceber ali que os dois encaixam na mesma situação, tá? Outra coisa que é importante falar é o seguinte, essa diferença é uma diferença mais semântica, é uma diferença de uso. Se em um contexto que eu falei que você deveria usar o also, você colocar o to, isso for uma prova, provavelmente o selecionador não vai considerar errado, porque muitos gramáticos de fato consideram o also e o to como exatamente iguais, tá? Então, essa diferença entre os dois aí não é todo gramático, não é todo selecionador, não é todo professor que reconhece essa diferença como uma diferença gramatical, uma diferença significativa. Eu mesmo ensino isso para os meus alunos, tá? Eu ensino essa diferença aí para os meus alunos, mas quando o aluno troca isso também, eu não encasco muito com ele não. Só pergunto, você está ciente que você trocou aqui, esse contexto era favorável para você usar also e você usou to? Se o cara falar assim, não professor, beleza, eu sabia, mas eu preferi falar assim, ou
eu acho o also muito complicado a posição dele, então preferi usar o to para não errar, ou eu acho que encaixa melhor na frase, beleza, amém, entendeu? Se o cara sabe o que está fazendo, tá ok. Você que está vendo esse vídeo aí, eu te convido a conhecer o meu curso de inglês particular. Nesse curso eu coloco toda a minha experiência, todo o meu conhecimento, servindo a um único objetivo, que é desenvolver a sua fluência. É um curso com teoria e prática, mas voltado para a conversação. Muita gente reclama do preço, né? Mas se você ir lá na nossa página do Facebook, lá, Cacose Cursos no Facebook, você vai ver que a gente coloca alguns cupons lá, com desconto que você consegue pagar menos. Tem alguns planos também que você consegue pagar bem menos, tá? E agora para 2021, a gente vai estar também com várias promoções bem bacanas aí, beleza? Muita gente tem me procurado para fazer o curso intermediário com a Cacose Cursos. Galera, por enquanto, só estou aceitando aluno de básico, ok? Mas se você tem esse interesse, você quer fazer o curso intermediário com a Cacose Cursos, me manda um e-mail, ó, contato@cacose.com e fala, ó, eu sou fulano de tal, eu tenho interesse aí em fazer o curso intermediário com vocês. Porque a gente se programa direitinho, vê quantas pessoas têm interesse em fazer o curso intermediário aqui na Cacose Cursos, beleza? E aí, quando estiver pronto, eu entro em contato com vocês. Voltando então aqui com o nosso vídeo, galera. Próxima pergunta é o seguinte, ó. Essa daqui também, cara, é interessante, né? O aluno falou assim, professor, eu tava vendo um vídeo do YouTube lá que nada tem a ver com inglês e tal. Aí apareceu um anúncio, né? De um cara que dá aula de inglês, que ele é americano nativo. E ele fala assim, hi, how are you? E ele fala assim, ó, não responda I'm fine and you. E o aluno perguntou, então como é que eu faço, cara? Como é que eu respondo isso daí? Se eu não posso falar I'm fine and you. Interessante, né? Depois que o aluno falou isso daí, eu fui atrás, eu vi o vídeo do cara, deixando bem claro pra vocês uma coisa, a minha intenção aqui não é criticar o cara, não é criticar o trabalho de ninguém, beleza? Eu só vou tirar a dúvida do aluno e eu acho que essa dúvida também é a dúvida de muita gente, ok? Mas eu não estou desmerecendo o trabalho do cara, muito pelo contrário, mas só quero tirar essa dúvida do aluno. Galera, é o seguinte, quem determina o que você pode e o que você não pode falar em inglês é a gramática do inglês. Muita gente pensa que comete esse erro, pensa que a gramática só regula a parte escrita, a parte falada é a rua que regula, é o que o pessoal está falando que regula. Não, não é assim. A gramática regula tanto a parte falada, o inglês falado, o inglês informal, quanto o inglês formal. Tudo é pela gramática. Tudo é pela gramática, tá? Não importa se está falando, se está ouvindo uma música, se está escrevendo, a gramática vai estar ali, cara. E a gramática que determina o que você pode e o que você não pode falar. E não tem nada na gramática que diz que você não pode responder I'm fine and you. Nada na gramática que diz que você não pode responder isso daí. Muito pelo contrário, é a forma mais indicada, né, que você deve responder a alguém. Mas se você observar no próprio vídeo do cara, ele não fala que é errado você responder I'm fine and you. Ele fala assim, ó, eu e meus amigos dos Estados Unidos nunca falamos assim. Ele deixa isso claro no vídeo dele. Eu e meus amigos não falamos dessa forma. Ele não diz que é errado, sacou? Então, galera, você tem que se preocupar em falar o inglês corretamente. Você não tem que se preocupar em usar o que o pessoal está usando agora. Até porque é o seguinte, aquele cara, beleza, ele é um cara que dá aula e tudo mais. Só que o que ele usa com os amigos dele ali é restrito ao momento que ele vive, ao espaço temporal que ele vive, ao ciclo social dele. Com certeza, se for para um outro estado americano, as pessoas vão falar diferente dele. E com certeza, daqui a 5, 6 anos, vão estar falando diferente dele também. É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que eu for dar aula para um americano e eu falar assim, ó, não pergunta assim, não fala assim não, ó, oi, tudo bem, porque ninguém fala mais oi, tudo bem. O pessoal fala, e aí, beleza? E aí, suavão? E aí, como é que tá? Sabe, não faz sentido, cara, depende muito da faixa etária da pessoa, da classe social da pessoa, do estado da pessoa, até da região da pessoa, da cidade da pessoa, tá? E do tempo que a pessoa vive. O jeitão que eu falava com meus colegas na escola há 15, 20 anos atrás, ou até mais, não é o mesmo jeito que a galera fala na escola hoje, entendeu? Esse tipo de coisa muda. Então é o seguinte, se preocupa em falar corretamente.
Então você pode sim falar I'm fine and you, sem problema nenhum. Se um dia você for para os Estados Unidos, estiver lá nos Estados Unidos, por exemplo, aí o que vai acontecer? Você vai ouvir o que o pessoal está falando, o que a galera está falando ao seu redor, e aí você começa, se você se sentir confortável, começa a usar o que eles estão usando também. Agora, você aqui no Brasil, tá? Aprendendo um curso de inglês online, você querer imitar as gírias americanas, imitar o jeitão que o pessoal fala nos Estados Unidos através de um cara americano, isso não funciona. Isso não funciona, isso é fake, cara. Você está aprendendo a falar gíria através de um curso, não existe isso, não funciona assim. E se você for para um outro estado, que as pessoas falam diferente, os caras vão rir da sua cara, vão te zoar, entendeu? E se você aprende o curso, aprende o que o cara ensinou para você hoje, mas você só vai viajar para os Estados Unidos, sei lá, daqui a 15 anos. A gíria que você aprendeu, o jeitão lá descolado que o cara te ensinou a falar, já está ultrapassado. Então vale mais a pena você falar da forma correta, da forma que é aceita em todo lugar, até porque a galera nos Estados Unidos, na Europa, vai saber que você é brasileiro e vão te aceitar muito mais você falando inglês certinho do que você falando um montão de gíria errada. Aí que sim que você vai ser piada, entendeu? Isso daí, galera, que aquele vídeo lá, o que ele tá falando, basicamente aquilo é um jogo de marketing. Ele tá falando assim, ó, não faça o curso de inglês com outra pessoa, faça comigo porque eu sei o jeito que os americanos falam. É aquilo que ele tá te falando, entendeu? Aquilo é marketing. E você não pode, galera, cair em qualquer jogo de marketing que os caras te jogar na internet, entendeu? Você tem que procurar as referências, procurar experiência do cara, alguém que já estudou com esse cara, onde que esse cara estudou. Não somente se o cara fala inglês, tá? Mas se o cara tem bagagem para te ensinar inglês. Se esse cara tem algum curso de didática, alguma faculdade nesse sentido, não basta meio cara falar inglês, cara. Tá? Então toma cuidado aí com essas propagandas, com esses caras que vendem curso de internet aí. Dá muito cuidado, porque muitas vezes o pessoal paga caro no curso e se frustra, né? A pessoa sai do curso achando assim, ah, nossa, não consigo aprender inglês, inglês não é pra mim, porque às vezes entrou no curso errado, tá? Então cuidado aí em quem que vocês confiam para poder estudar. E qualquer dúvida, galera, pode me escrever, beleza? Qualquer coisa que você achou aí estranho, desconfiou, ou ficou com dúvida mesmo de inglês, pode me escrever, ó, contato@cacose.com. Eu respondo todas as dúvidas, todas que eu sei, né? O que eu não souber também eu te escrevo de volta, falando, ó, não sei, vou pesquisar mais, vou aprender, e aí eu te falo, beleza? Mas qualquer dúvida, conta comigo, galera, tamo junto. Um abraço e a gente se vê